Boa tarde, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar por um momento. É um privilégio poder estar aqui nesta oportunidade, aqui em Toledo. Faz muito tempo que a gente tem desejado estar aqui, principalmente em uma vigília, né? Mas como nós temos ali em Chapecó a nossa vigília, quando chega no final do ano, a gente está sempre comprometido com os jovens, com a igreja, e acaba passando a oportunidade e vai indo. Só que eu já estou com 51 anos, né? E de repente eu posso pimbar, né? E, então, deixa cumprir o desejo do meu coração, né? E nessa oportunidade, então, a gente tomou a coragem, né? E vamos para Toledo. Está comigo a minha esposa, a irmã Marta. Já ficou de pé, Marta? Não? Já está cansado de ficar de pé para mim, né? Mas fica mais uma vez a Tayane e o Thalisson. Eles são a minha esposa, meus filhos, e estão me acompanhando. Pode sentar. E eu agradeço a todos. Também parece que o culto está sendo transmitido, né? Então, que Deus abençoe os irmãos, as pessoas que estão nos acompanhando nesta oportunidade. Como o pastor Paulino falou, a gente não é um pregador, mas eu sempre falo para os jovens, para todos, para qualquer pessoa, que alguma coisa de Jesus nós sempre temos o que falar. Não existe uma pessoa, vou fazer um exemplo, você trabalha, você tem o seu trabalho, você tem a sua profissão, a sua loja, ou qualquer coisa assim, e você gosta de falar daquilo. Se você é motorista, e você encontra um motorista, então você gosta de falar sobre a estrada, sobre o carro, sobre o caminhão, sobre o ônibus. Se você é um lojista, você vai falar de notas fiscais, nota eletrônica, você vai falar dos produtos, de confecção, e assim nós poderíamos ir ampliando. E no sentido espiritual, também não é diferente. Nós somos crentes, servimos a Deus, fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Um dia éramos perdidos. Talvez alguém aqui possa pensar, bom, eu já nasci num lar crente. Mas se você vai conversar com os seus pais, ou com aqueles, ou com a avó, ou com o tio, onde você foi criado, ele vai contar a história dele no passado. Ele vai ter uma história no passado. E a história lá do passado, ele era do mundo. Uns eram macumbeiro, outros eram espiritista, outros eram muito católicos, outros eram tocador de gaita, outros eram churrasqueiro, outros eram cantor, aí no mundo, cada um, se você conversar com cada pessoa, vocês que são criados na igreja, mas se vocês conversam com seus pais, com seus avós, cada um deles vai ter uma experiência para contar para vocês. Então isso mostra que vocês, no lombo dos seus pais, vocês também foram resgatados do mundo. E foi mesmo, nós somos resgatados do mundo. Só o fato de nós estarmos sendo guardados por Deus, num tempo tão difícil que nós vivemos hoje, num tempo de tantas lutas, tantas tentações, e Deus nos guardar, Deus nos conservar, é um grande privilégio. Então, irmãos, jovens, irmãs, novas, novos, nós temos alguma coisa para falar de Jesus. Qualquer pessoa que subir aqui, ele pode não saber andar com a Bíblia. Falando de andar com a Bíblia, eu lembro de um jovem que, uma certa oportunidade, ele sempre ia nas reuniões de jovem, ele ficava ali e tal. Aí um dia o irmão dele chegou para mim e disse assim, irmão Vicentinho, tu podia dar oportunidade para o fulano, porque ele sempre vem no culto de jovem, ele não perde um culto de jovem, e você nunca deu uma oportunidade para ele. Eu falei, irmão, pode deixar, eu vou dar uma oportunidade para ele sim. Talvez não no próximo culto agora, mas num culto eu vou chamar ele, eu vou dar oportunidade para ele. Aí eu tive um culto, daí no outro tive outro, e ele estava ali, e daí eu cheguei, bati no ombro dele. O Wellington está aí? Cadê o Wellington? Está aí o Wellington ou não?
Ah, tá lá em cima. O Wellington me conhece, ele sabe como que eu faço com os jovens, né? E aí eu peguei ele e disse assim: olha, irmão, domingo agora, eu quero que você traga uma palavrinha de 15 minutinhos. Você vai trazer uma palavrinha de 15 minutinhos, então você vai lá na Bíblia, ali pega aquela escritura, ali é uma escritura muito maravilhosa, eu quero que você fale alguma coisa para nós, fale alguma coisa para os jovens. Aí ele olhou bem sério para mim e falou: pode ficar descansado, irmão, você tinha a Bíblia, eu destrincho de Gênesis, Apocalipse. Até hoje ele não foi no culto da palavra. Por quê? Porque ele não sabia destrinchar a Bíblia, como eu também não sei destrinchar a Bíblia, né? E lá, versículo tal, isso, aquilo, Jesus disse, e Salomão, e Pedro falou, e quando Paulo estava descendo ali na estrada de Damasco, né? Então, a gente não tem essa facilidade, que tem o pastor Raimundo, o pastor Paulino e outros, né? O pastor Febrônio, o pastor Daniel, e assim, né? Você não tem aquela facilidade, mas falar de Jesus, nós sabemos falar. Amém? Quem não sabe dizer que Jesus é bom? Aleluia! Quem não sabe dizer que Jesus um dia ali na minha casa, já era de madrugada e a febre acometeu o meu filho, e eu orei e Jesus curou? Aleluia! Quem não sabe dizer que eu saí na avenida e aquele dia algo me dizia: tome cuidado, e quando eu cheguei na esquina, eu acabei de passar, um carro passou e invadiu ali o portão da casa. Se eu passasse um segundo antes, eu teria morrido ali, porque Deus me livrou, Deus me guardou. Aleluias! Então alguma coisa de Jesus nós sabemos falar. Se nós falar Jesus é bom, oh, que coisa maravilhosa, porque realmente Jesus é bom. Aleluia! Se nós dissermos Jesus cura, realmente nós dissemos uma grande palavra, porque Jesus cura. Eu sou feliz. Por que você é feliz? Você é crente? Sim. Por que você é crente? Porque eu sou feliz. Por que você é feliz? Porque eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu tenho prazer em servir o Senhor. Aleluia! Como diz o salmista Davi, na sua lei medito de dia e de noite. E quando nós chegamos no 51, 43, como eu estava conversando ali com o irmão, 60, 70, 38, 19, 18, 20, e nós olhamos o caminho ali atrás, e nós vemos por onde nós passamos, e nós vemos por quantas tentações nós enfrentamos, momentos que nós chegamos à beira do abismo, mas hoje nós olhamos para trás e dizemos: oh, Deus me guardou. Aleluia! E você pode hoje olhar na cara de Satanás, você pode olhar na cara do inimigo, você pode olhar na cara da luta, na cara da dificuldade, na cara da sedução, na cara da prostituição, na cara da fornicação, na cara do roubo, na cara da mentira, e você pode dizer: eu venci. Aleluia, irmãos, isso é um privilégio muito grande para cada um de nós. Aleluia, glória a Jesus. Sempre comento com a minha esposa, eu lembro que meu pai era muito bravo, e não tinha conversa, tinha que ser crente, pastor Paulino. Dissesse que não era crente, o pai era bravo. E eu lembro que a gente naquele tempo, grupo escolar, e a gente no grupo escolar, nós éramos em 8, e às vezes a gente falava alguma coisa sobre bolinha, jogar bola, namoradinha. Vou namorar a menina do Zambote. A menina do Zambote era a menininha mais riquinha ali da onde nós morávamos, tinha uns 12, 13, mas apanhava de cinto. Ó, o seu tamanho, você nem saiu da fralda ainda, já está falando de namorado, vem cá. E ó, assim, você tinha que ser crente, e você chorava: ai meu Deus, irmãos, verdade? Oh Deus, eu não queria ser dessa casa. A gente olhava para o céu, né, e dizia: Deus, eu não queria ser dessa casa, porque o pai era bravo. Aleluia. Mas hoje a gente olha e diz: graças a Deus pelo meu pai, graças a Deus pela fé dele, graças a Deus pela ignorância, conforme a concepção da gente. Graças a Deus, porque eu estou aqui, porque meu pai me ajudou. Aleluia.
porque Deus nos conservou, Deus nos guardou, Deus usou o nosso Pai. Então nós temos muito o que falar de Jesus, amém? Então eu creio que todos aprenderam a falar de Jesus, amém? Amém? Graças a Deus. E eu vou falar então alguma coisa, mas eu disse para o pastor Paulino, como é a primeira vez que a gente vem assim na igreja, a gente ficou um pouco nervoso, né? Então, mas nós já pregamos ali, acho que umas 2 ou 3 vezes ali em Francisco Beltrão, e como a gente já está assim bem familiarizado, né? Você se sente mais na liberdade, mas eu creio que nós vamos ganhar liberdade aqui, amém? Amém? Graças a Deus. Eu sou muito de dizer amém. Jesus é bom, amém? Amém. Jesus é bom mesmo. E assim seja para cada um de nós aqui. E mesmo que se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é batizado, se tem alguém no nosso meio que não serve a Deus, que não é crente, que não tomou uma decisão, eu tenho a dizer para você nesta noite, que de todas as formas, Jesus é bom. Aleluia. E é isto que nos dá segurança, é isto que nos dá alegria, de saber que Jesus é bom. Se Ele não fosse bom, onde estaria eu? Mas Jesus é bom, por isso estamos aqui, amém? Graças a Deus. Para os irmãos assim que não me conhecem, nós somos crente, minha esposa nasceu num lar cristão, e eu também, meus pais aceitaram a fé cristã por volta de 1959, 58, 59. Meu pai, ele é um dos principiantes também desta mensagem, né? Meu pai, ele era um pinguço e trabalhava de furar poço, ele era poceiro. Lá em São Paulo a gente usa a palavra poceiro. Em alguns lugares poceiro é pessoas que tomam posse de terras, né? Terras que não lhe pertencem. Mas meu pai era poceiro de furar terra, de furar poço. E uma certa oportunidade ali em Campinas, ele passou numa chácara denominada Monte do Senhor. E ali ele bateu palma e pediu para o proprietário daquela chácara, daquele lugar, se aquele homem tinha algum poço para que ele pudesse furar. E aquele homem era o irmão Martins, creio que o senhor já deve ter ouvido falar dele, alguns antigos da fé já devem ter ouvido falar dele. E ele, então, chamou meu pai, convidou, deu um poço para ele refundar e pregou para o meu pai. Ele era missionário, né? Veio ali enviado pelo Tele Osborne, né? Creio que isto. E daí ele deu o poço para o meu pai furar e já testificou de Jesus para o meu pai. Aleluia, que bom, pessoas que não perdem a oportunidade de falar de Jesus, né? E ele testificou de Jesus para o meu pai, perguntou quem era meu pai falou, se identificou, era pinguço, tocava violão. Aí ele deu um violão para o meu pai, deu um terno para o meu pai e mandou meu pai aceitar Jesus. Disse, você tem que aceitar Jesus, só Jesus, ele era americano. E nós fomos criados ali, a minha irmã nasceu ali, no Monte do Senhor, nós fomos criados ali. E quando veio a mensagem para o Brasil, quando ele trouxe o pastor Raimundo sabe contar bem a história para vocês, quando ele trouxe as eras e alguma coisa a mais ali para o Brasil, que ele apresentou para a igreja, que ele tinha a igreja ali no Jardim Aurélia, São Bernardo, Jardim Santa Eudócia e alguns lugares adjacentes, muita gente foi embora, inúmeras pessoas foram embora. Logo que o irmão Brana morreu, ele trouxe e as pessoas foram embora. Ele era uma denominação batizada em nome do Senhor Jesus, Cruzada da Bíblia Sagrada era o nome da igreja. E meu pai ficou meu pai, irmão Malaquias, João Frugonioli, irmã Maria Rezende, assim vários irmãos que praticamente quase daquele tempo já se foram. Eu estive há 2, 3 anos atrás, eu estive visitando eles lá. Só tem uns velhinhos hoje na igreja, o irmão Martins morreu, a irmã Glorinha morreu, a irmã Glô e a irmã Débora foram para os Estados Unidos. E a obra definhou, né? Porque na verdade, né, tem que ter pregadores, né, pastor? Né? Tem que ter homens, né? Nós precisamos sempre ter homens à frente do trabalho. E ali o trabalho se resumia ali. Eles tinham uns pensamentos, o trabalho se resumia ali, Deus abençoe eles lá, né? Mas ali fomos criados, graças a Deus, aprendemos ali. E eu fui zelador da igreja, 3 anos e 8 meses, morei ali na igreja. E quando tomei assim um conhecimento mais da palavra de Deus, eu tomei meu caminho.
Aí eu lembro que eu era jovem ainda, louvado seja o nome de Jesus. E eu lembro que eu fui na casa de um... Eu cria, irmãos. Eu vou falar que aqui pode servir de ajuda para alguém que às vezes está nos assistindo. Eu cria, não, nós criamos ali se cria na volta do irmão Brana, na ressurreição isolada. Claro que a gente ama todos esses irmãos, né? Mas é a maneira que nós criamos ali. Mas aquilo nunca desceu no meu coração. E a gente assistia a escola dominical, eu tinha meu lugarzinho ali que eu sempre assistia. E um dia eu fui na casa de um irmão. A minha pregação hoje ia ser experiência. O título dela seria experiência. E eu mudei, mas acho que eu vou acabar inclinando a experiência. Bom, para isso, deixa eu ler a palavra de Deus. Daí eu vou continuar a contar esse pequeno testemunho. Se Deus me levar nessa linha da experiência, eu vou falar sobre... eu quero ler o livro de Samuel. Aleluia. Que Deus possa sim nos abençoar e me abençoar no que eu desejo falar. 1 Samuel 17, verso 32 a 37. 1 Samuel 17, verso 32 a 37. Glória a Deus. A Bíblia diz assim para nós: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele. Tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e matava. O teu servo matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras dos ursos, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém? Senhor Deus, desejamos de todo o nosso coração que mais uma vez o Senhor seja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Experiência. Eu vou ser bem rápido na minha palavra. E como eu estava dizendo para vocês, então aquele crer, apesar de toda a sinceridade da igreja, apesar de toda a sinceridade do ministério ali onde a gente estava, aquilo não caía no meu coração. Porque na verdade, irmãos, cada um de nós, na nossa vida, nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Aleluia. A nossa experiência com Deus, ela nos dá uma firmeza, ela nos dá uma segurança. Eu tinha uma frustração muito grande comigo, porque ali na minha cidade, é uma cidade bem pequena, e muitas pessoas morrem de câncer ali naquela cidade. Não sei porquê, mas a incidência de pessoas que morrem de câncer ali é muito grande. E como a gente trabalha ali nos Correios, temos amizade com todas as pessoas, e a gente fica sabendo de tudo. Então, inclusive, a gente sempre vai no velório, vai eu particularmente nas missas de corpo presente, porque a gente faz parte do comércio, estamos ali, precisamos fazer-se presente nessas circunstâncias difíceis que as pessoas passam. E nisso tudo, e a gente, quando ficava sabendo, a gente orava: Senhor, cura aquele fulano, cura o senhor fulano, cura o senhor ali da linha navegante, ó Deus, tenha misericórdia. E nunca, e nem eu não tenho lembrança de nenhuma pessoa ter sido curada. E uma certa oportunidade, uma vez, ali na minha rua, uma senhora de idade muito conhecida ali da gente, ela toda semana ela ia ali nos Correios, ver carta, ver algumas coisas, e de repente aquela senhora desapareceu, e eu fiquei sabendo que ela estava com câncer.
E eu fui fazer uma visita para ela. E era uma família muito católica, bem católica mesmo. Estavam todos os parentes ali. Quando eu cheguei, estou falando sobre experiência. E quando eu cheguei ali naquela casa, aí todos eles ali, as filhas, os genros, e todos eles começaram assim a engrandecer a religião deles. E assim começou, num outro sentido, me abater. E eu fiquei ali em espírito, mas eu estava certo do que eu tinha ido fazer ali. Aí cheguei ali para nora dela e falei: Marisete, eu gostaria de fazer uma pequena oração para a dona Geni. E daí ela, tá, vou ver com ela, vou ver se ela permite. Daí chamou lá o filho, chamou o outro, depois foram lá falar com ela, e ela ficou muito contente da gente ter ido lá. E eu fui, fiz a oração, mas ela morreu com câncer. E passado alguns meses, nós de vez em quando fazíamos alguns cultos ali em casa, e tinha uma bisa que morava na esquina, dali aonde eu moro. E a bisa sofreu um derrame. E ela ficou acamada, ela não andava mais. Só que daí ela sabia que nós éramos crentes, que ela ia em casa, então ela pediu para a bisneta dela, que a bisneta fosse lá na minha casa, ela era muito amiga da minha menina, fosse lá na minha casa para chamar o obreiro. Ela era antigamente da igreja do Evangelho Quadrangular, essa senhora de idade. E ela mandou chamar o obreiro. E a Marta, amor, vai lá. Eu falei: Marta, eu não vou, porque na verdade eu não vou. Na verdade eu não tinha segurança. Não havia segurança para que eu fosse lá, apesar de Deus ter feito tanta coisa na vida da gente, irmãos, mas nós somos muito mesquinhos. Você pede um carro, Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, me dê um carro melhor, Jesus. Você está ali com, vamos dizer assim, um Passat velho ali, Senhor, eu preciso de um carro, e Deus abençoa você e te dá o carro, mas você não tem coragem de desfazer do Passat. Você diz assim: pá, mas se eu for desfazer do Passat, pelo menos o Passat está pago, eu vou na igreja com o Passat, o irmão lá, tem um irmão lá que vai de Corolla, ele chega 10:07 na igreja, e eu chego 10:07 também com o Passat, é a mesma coisa. Aí você não desfaz do Passat. Mas um dia o Passat estoura o motor, e fica muito mais barato você dar entrada naquele carro que você tanto orou, do que você mandar consertar o Passat. E você vai e pega o carro. E daí, mas que bom ter desfeito aquele Passat. Esse carro não me dá trabalho, esse carro não me dá mecânico, esse carro é econômico, eu faço média com esse carro, olha, faz tanto tempo que estou com esse carro, não precisei levar na mecânica, nem o pneu não troquei ainda. Mas você esquece de agradecer a Deus, você esquece daquela oração lá atrás, você esquece que um dia você orou para que Deus desse o carro para você, irmão. Aí nesse inteirinho de tempo, você pede para que Deus ajude você a aumentar a casa. Senhor, Deus, surgiu uma vaga ali naquele emprego. Senhor, ajude que o meu supervisor lembre de mim, Jesus, e coloque eu nesse lugar da empresa, para que assim eu possa ganhar mais. Eu quero aumentar a minha casa, Senhor. E Deus não permite para você aquilo ali, e você fica emburrado, nós ficamos tristes, nós ficamos desencorajados. Sim, por quê? Mas esquecemos do carro que Deus nos deu, irmão. Não agradecemos pelo carro que Deus nos deu. E assim é cada um de nós. E aquela senhora então pediu para que o obreiro fosse ali orar por ela. E a minha esposa, vamos lá orar pela bisa, até que um dia, mas por insistência, eu peguei minha Bíblia. Dentro da minha Bíblia tinha um lencinho do irmão Brana, todos conhecem, né? E eu cheguei ali naquela casa e disse: boa tarde, bisa. Cheguei ali, pedimos licença, tal, para a família.
Aí fomos lá na sala, ela estava deitada. Boa tarde, Bis. Ela nem... que ela tinha sofrido um derrame. E daí eu disse para ela, bem assim, cheguei bem no ouvido dela e disse: olha, Bis, eu vim aqui orar pela senhora. E Jesus vai curar a senhora. Aleluia, irmãos. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Quando nós falamos com convicção, os anjos batem o martelo lá no céu e dizem amém, e Jesus responde a nossa oração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você orou por alguma causa, lembra que Deus responde a sua causa. Aleluia. Quando Salomão inaugurou o templo, uma das partes da oração que ele fez, ele disse que quando viesse a tempestade, tantas coisas, e não tivesse, e as plantas não dessem, a colheita não desse, o gado não produzisse, vamos dizer assim, o céu estivesse cerrado, mas quando nós orarmos para o céu, quando nós orarmos e pedirmos ao Deus do céu, Ele abrirá a janela do céu e dará a bênção que você pede. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos ter a nossa experiência. Nós precisamos crer. Eu lembro, eu era jovem, e nós éramos uma família muito carente, uma família muito pobre. Muito pobrezinho, pobrezinho. Porque existe o pobre, o pobrezinho e o coitadinho. E nós éramos muito pobres. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu lembro do meu pai, irmãos. Eu lembro que muitas vezes as dificuldades vinham na minha casa. E era um tempo difícil, o tempo da ditadura. Era o tempo, irmãos, alta inflação. Você chegava nas portas das empresas ali em São Paulo, não há vaga, em Campinas não há vaga, não há vaga, não há vaga, não há vaga. Não existia emprego, as coisas eram difíceis, não existia o que existe hoje, todas essas coisas que o governo dá para o povo, tudo era difícil. Quando as portas se fechavam, as portas se fechavam. E um dia eu fui ali na casa de um senhor da igreja, um senhor crente, e fui procurar serviço com ele. Ele disse: sim, eu tenho serviço de servente de pedreiro. Estamos aumentando uma casa ali no bairro, no Vila Padre Anchieta. Quer ir comigo? Amanhã cedo tu aparece aqui. E eu fui, irmãos. Arrumei minha marmita, um arroz, um pouquinho de arroz e uma banana na marmita, e fui trabalhar. Mas, como eu disse para os irmãos, eu tinha um pai que era um pai de oração, todas as dificuldades. Eu lembro que nós morávamos numa chácara, num sítio, e nós sabíamos quando o pai estava de jejum. O pai levantava cedo, lavava o rosto, conforme a Bíblia ensina, e eu lembro que meu pai saía andando ali no quintal, aleluia, e nós sabíamos que o pai estava orando. E quantas vezes a dificuldade era tão grande, o pai chegava para nós e dizia assim: a luta é grande, mas Jesus nos dá vitória. Os apóstolos sofreram muito mais. Aleluia. E assim nós estamos caminhando em dificuldades, problemas, mas graças a Deus eu estou aqui firmado nesta graça do Senhor. Aleluia. Jesus é bom, irmãos, diga aleluia. Glória a Deus. Experiência, cada um de nós temos que ter nossa experiência. E eu fui trabalhar naquele lugar, e ali trabalhando, e quando chegou na hora do almoço, o seu Claudiomir, ele pegou uma lata de tinta de 18 litros, 20 litros, amassou ela, furou ela, pôs ali em cima de uns tijolos, colocou areia e colocou fogo embaixo, e pegou todas as nossas marmitas, era eu e mais alguns meninos que estavam trabalhando, creio que mais 3, e colocou as nossas marmitas ali em cima daquela areia, e começou a esquentar o nosso almoço. Mas nisso a dona da casa chegou e disse: seu Claudiomiro, por favor, isso me envergonha, me dá essas marmitas, eu esquento aqui no meu fogão, o senhor não vai ter esse trabalho de fazer todas essas coisas.
Não, não, não. E ela pegou todas as marmitas e levou lá no fogão dela. E quando estava quente, que já tinha esquentado, ela trouxe a marmita. E quando, irmãos, eu fui almoçar, a minha marmita, ela tinha colocado bife, feijão, completou arroz e tantas outras coisas, e eu glorifiquei o nome do Senhor. Aleluia! Deus supre as nossas necessidades, sejam elas pequenas, seja ela grande. Deus é o Deus dos grandes, Deus dos médios, Deus dos pequenos. Aleluia! Em Jesus Cristo não há acepção de pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso nós podemos dizer: Jesus é bom. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E nós pegamos ali aquela Bíblia e o lencinho do profeta, e eu disse para ela que eu fui ali orar por ela, e ela ficou contente, mesmo não levantando, não conseguindo falar, e nós oramos por ela, e nós oramos por ela, e nós oramos, e eu disse para ela que Jesus ia curar ela, que Jesus ia curar ela, que isso sirva de testemunho para aquela família. E meus amados irmãos, 2 dias, 3 dias depois, ela chamou novamente o obreiro, e o obreiro foi lá, e eu disse para ela que eu não tinha ido ali para orar por ela. Eu não fui ali para orar por ela, eu só fui ali para ver ela, porque eu não precisava mais orar por ela, porque Jesus tinha curado ela. E para a glória do Senhor, Jesus curou aquela senhora, e ela voltou a andar, voltou a falar, foi nos cultos, e morreu agora com seus 90 e poucos anos de idade. Jesus é bom, irmãos, e Ele nos dá essa experiência, para que nós possamos ter coragem. Davi precisou, o que foi que encorajou Davi a chegar diante de Golias? Aleluia! Davi teve a sua experiência. Ele sabia que quando o profeta Samuel foi ali na casa dele, irmãos, ele sabia que o profeta Samuel tentou ungir vários dos seus irmãos, todos os seus irmãos passaram, mas Deus tinha escolhido ele, era uma experiência para ele. Deus tem te escolhido, só o fato dele ter te escolhido é uma experiência para você. Glória a Jesus. Não há motivo de ser triste, não há motivo de ser pesaroso, não há motivo de estar preocupado. Ele já levou todas as nossas preocupações, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz. Nós somos pessoas de paz. Aleluia. Nós só não somos de paz porque nós não brigamos com o vizinho, ou porque nós não brigamos com o nosso colega de trabalho, ou porque nós não brigamos na escola. Nós somos de paz porque há uma paz dentro da nossa alma. Aleluia. Há uma paz na minha alma, há uma paz na sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. E como eu estava dizendo, eu não cria naquilo. E um dia, uma jovem, Deus usa as jovens, Deus usa os jovens, Deus sempre, o profeta diz que esta mensagem, ela seria levada pelos jovens. E hoje você vê os pastores da mensagem ainda pregando, mas todos eles eram jovens, e é ainda por jovens que Deus está fazendo grandes obras, irmãos. Aleluia. Porque o jovem quando prega, o jovem quando fala, ele fala com amor no coração. Quando ele convida para ir na igreja, ele quer que aquela pessoa venha na igreja para ser salva em Jesus Cristo. E aquela jovem chegou para mim e disse: ó, Vicentinho, eu era zelador da igreja, e das 3 horas da tarde em diante eu trabalhava numa empresa de ônibus. E ela chegou para mim e disse: olha, Vicentinho, sabia que bastante gente saiu da igreja? Não, estou sabendo. Sim, bastante gente saiu da igreja. Por quê? Ah, porque isso, assim, por causa que as pessoas não creem, meu pai não crê, o pai dela era diácono. E eu, irmão, fiquei em oração a Deus, morando ali no fundo da igreja. Irmão Martins, uma pessoa muito preciosa, dava tudo, tinha casa, telefone, geladeira, aquele tempo, 1982, 81, 82, toda aquela mordomia num bairro nobre da cidade de Campinas. Mas não importa se é bom carro, se é boa casa, se é bom salário, importa é ter a alegria do Espírito Santo na alma, irmão.
Como é bom ter o gozo do Senhor na alma da gente. Como é bom ter o gozo de Jesus quando você ajoelha para orar e você sente aquela presença de Deus. Aleluia. Como é maravilhoso quando você está andando na rua e alguma coisa te chama a atenção e aquilo vai lá na sua alma e aquilo te traz um gozo na sua alma. É a maior alegria que nós temos, é a maior felicidade de um homem que serve a Deus, de uma mulher que serve a Deus, de um moço que serve a Deus, é ter a alegria do Espírito na alma dele. Aleluia. Se você não tem esta alegria de Espírito na sua alma, busque, porque Deus é abundante e Ele tem para dar para cada um. E daí, irmãos, a mãe daquela menina passava a roupa para mim. E eu fui um dia de noite ali na casa dela, da irmã Ernestina, e disse: irmã Ernestina, o irmão Zé Ismael está de folga. Tá, irmão Cintinho, tá, e ele quer conversar com você. Ele deseja conversar com você. Daí, todos nós, ela morava tipo nessa casa aqui, tinha uma ruazinha, era só subir a escadinha, atravessava a rua, subir a escada, era a casa do irmão Zé Ismael. E ali nós fomos, eu fui junto com eles, e cheguei ali e disse: irmão Zé Ismael, irmão José Ismael, eu só quero que o senhor diga para mim, irmão Zé Ismael, mas eu quero que o senhor diga baseado na Bíblia, não fale mal do irmão Martins, não fale mal da irmã Glô, não fale mal da irmã Glorinha, não fale mal de ninguém para mim. Eu só quero que o senhor me diga: o irmão Brana vai voltar ou não vai voltar? O irmão Brana vai ressuscitar ou não? Ele foi na estante dele, tinha bastante fitas, pegou 2 fitas, irmãos, 2 fitas cassete, me deu e disse: ouça. Aleluia. Até hoje eu lembro da maneira que Deus falou comigo aquela noite. Jesus é bom, irmãos. Jesus cuida de cada um de nós. E eu lembro então que Ele me deu aquelas 2 fitas, e eu ouvi aquela fita. E eu lembro que eu cheguei, era mais ou menos 1:45 da manhã, eu trabalhava à noite, e pus a fita, não vou falar o nome do pastor, mas pus a fita, ouvi, Deus falou comigo, e eu chorei. Aleluia, chorei no outro dia. Depois no outro dia eu ouvi a outra pregação, irmãos. Até hoje eu tenho em casa. Daí cheguei, entreguei a fita para ele, e ele disse: e aí, irmão, o que achou? Eu falei: maravilhoso. Aí, irmão, nós temos um encontro em Goiânia, quer ir lá? É agora em dezembro. Aí eu falei: se eu conseguir folga eu vou. E fui, irmãos. E quando eu fui naquele encontro, quieto, não conversava com ninguém, não tinha assunto com ninguém, cheguei ali, porque, irmãos, a nossa vida é uma caminhada, nós vamos passando, somos católicos, vamos para quadrangular, Assembleia de Deus, aí vamos às vezes para uma situação assim, depois vamos, não interessa, nós vamos caminhando, a Bíblia diz que é de fé em fé, nós vamos crescendo, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós não desfazemos de nada, não queremos muitas coisas que está lá atrás, fique lá atrás, não venha nunca mais, mas graças a Deus por aquilo ali, aleluia. E naquele sábado, irmãos, nós chegamos de manhã ali em Goiânia, e eu era jovem, solteiro, mas resumindo, fui à noite no culto, e ali o pastor Adil pregou, e ele pregou uma mensagem que eu nunca esqueço: os caronistas, e eu me senti, pastor Paulino, um caronista da mensagem, e ele foi mostrando sobre os caronistas, e no fim ele diz que o eleito, o crente da mensagem, ele não é caronista. O que é o caronista? O caronista lá em Campinas, ele fica ali no trevo da Aquidaban, ali na Bocha, e ele fica com uma placa, e aquela placa, Limeira. Aí o cara está indo para Ribeirão Preto, mas vai passar ali no trevo de Limeira, dá carona para ele. Quando está chegando no trevo de Limeira, ele diz: vou ficar aqui. Descalvado, Ribeirão Preto, Uberlândia, São Joaquim da Barra, e ele vai ficando. Mas o motorista, ele segue para o seu destino, e hoje nós estamos assim, irmãos.
Nós estamos com tantas religiões, prosperidade, culto da vitória, pensamento positivo, e tantas e tantas e tantas coisas. São os caronistas da Bíblia. Muitos só querem a bênção do corpo, outros só querem a bênção do bolso, outros querem a bênção do casamento, outros querem a bênção do bom emprego. Mas nós queremos a bênção da salvação, a bênção da eternidade, a bênção do rapto, a bênção de estar um dia com Jesus, a bênção da Nova Jerusalém, a bênção da eternidade. Aleluia! E no final ele mostrou que o crente da mensagem tem um destino: eternidade. E é para aquele lugar que nós queremos ir. E era para aquele lugar que eu desejei ir. E por isso eu estou aqui nesta noite. Aleluia! São experiências que nós passamos. Eu creio que muitos dos irmãos aqui sabem do acidente da minha filha. Eles foram numa excursão ali para uma certa cidade ali, Itapema. E a van que eles estavam se acidentou. Um caminhão pegou aquela van, irmão, e matou 5 pessoas. E ali estava a minha filha. Mas, irmãos amados, Jesus é bom, irmãos. Eu estava deitado e a Marta foi para a faculdade de manhã, num sábado, e ligou para mim: olha, amor, a Tayane já chegou, está tudo bem. Mas de repente me deu um desejo de orar, e eu levantei, ajoelhei e orei. E como era sábado, a Marta foi para a faculdade, o Thaleson foi trabalhar, a Tayane foi viajar, e eu fui adiantar um serviço nos Correios. Fui nos Correios, desliguei todos os telefones, não levei celular, e fui fazer um serviço meu. Mas, num certo momento, o Thaleson me ligou e disse: pai, aonde você está? Aí no correio. Pai, não está sabendo? Eu disse: sabendo o quê, meu filho? Pai, a van da Tayane se acidentou. Mas como? Sim, pai, a van da Tayane se acidentou. Irmãos, na mesma hora eu pus o telefone no gancho, e eu ajoelhei, e eu disse: Senhor, guarda minha filha, para que nada venha acontecer com ela. E daí, irmãos, só isso. E saí na avenida ali, e quando eu saí, a nossa cidade é pequena, aquilo estava tudo exasperado, e gente correndo para cá, e outros correndo para lá, porque foram mais de 50 crianças estavam nesta viagem. Foi um ônibus e uma van, e ninguém sabia qual que tinha se acidentado. E a notícia era que pessoas haviam morrido, e a van tinha pegado fogo. E eu saí ali correndo, e pensei o que fazer, e até em casa, sem celular, voltar no correio, deixei o correio aberto, digitei o alarme e o correio aberto, e aquela coisa toda, um desespero total. E daí eu fui para casa de um irmão ali, vou ligar da casa do irmão, o irmão não estava, e eu já vi que estava todo mundo ali na frente da casa do prefeito da nossa cidade. E quando eu desci ali, as pessoas já vieram me abraçar chorando. E eu lembro que eu disse: Deus sabe de tudo, Deus sabe melhor, Deus sabe o que faz, irmãos. Aleluia, são experiências. E daí, meus irmãos, eu fui para casa. Ninguém sabia de nada, quem morreu, quem não morreu. Só sabíamos que 4 pessoas já tinham morrido. E eu fui para casa. E cheguei em casa, e liga o rádio, liga para um lugar, ninguém atende, liga para o outro, ninguém atende, liga para o outro. Daí a minha casa já encheu de gente, e eu abri a internet para ver se tinha alguma informação. E quando eu abri a internet e vi a situação daquela van, as minhas pernas amoleceu. E eu pensei: mas que eu sou tão bom assim para Deus guardar minha filha? Mas Deus é bom. E eu liguei para o pastor Daniel e disse: pastor Daniel, aconteceu assim, assim, assim. Eu peço que o senhor ore pela Tayane. Ele disse: irmão, fique em paz, não vai acontecer nada com ela. E eu liguei, irmãos. Liguei ali para a rádio não deu informação. Liguei para os hospitais não davam informação. E daí eu liguei de novo na rádio e pedi o telefone do bombeiro. E me deram o telefone do bombeiro. E quando eu liguei no bombeiro, um bombeiro me atendeu. E eu ali desesperado, perguntei para ele, eu disse: olha, a situação é assim, assim, somos daqui de Nova Erechim,
eu trabalho nos Correios e eu preciso de uma informação, porque a gente não tem informação nenhuma e precisamos tomar uma decisão de viagem, e eu preciso que o senhor me ajude, quem morreu e quem não morreu. E ele me disse, quem é sua filha, moço? Eu disse, aleluia, eu disse, minha filha era a menina, a única menina diferente que está na van. Ela é moreninha, tem os cabelos encaracolados. E ele disse, ela está enrolada com um negócio assim, assim? Sim. Ela tem os aparelhos assim, assim no dente? Sim. Aí ele começou a chorar no telefone, ele começou a dizer isso que eu estou dizendo nesta noite. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. E ele disse, sua filha está salva, sua filha só sofreu um arranhãozinho. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Mas o mais maravilhoso aconteceu depois. Os dias se passaram, a minha menina se revoltou contra tudo, mas uma irmã, a minha cunhada, de muita oração, ela disse para minha esposa, uma pessoa espiritual, uma pessoa vai ser usada, uma pessoa espiritual vai falar uma palavra para a Tayane, e a Tayane vai mudar. E nós ficamos esperando em Deus. E em uma vigília, eu estava orando para que Deus salvasse minha filha, e salvasse o meu filho, e orando no Espírito. E quando eu estava orando, o pastor Daniel sentado, ele levantou, pediu uma licença para o Beto, e ele disse, você que está pedindo a Deus agora, apontou para o meu lado, não disse que ele apontou para mim, mas para o meu lado, você que está orando, pedindo algo a Deus, eu digo para você, Deus vai conceder o que você está pedindo. Aquilo alegrou o meu coração, aquilo alegrou a minha alma, e nós ficamos em expectativa. Fomos para Francisco Beltrão, irmãos, e ali Deus nos abençoou poderosamente num culto, e a Tayane foi tomada. Deus moveu o coração da Tayane, e nós tínhamos a certeza que ali Deus tinha feito a obra, mas não, a coisa continuou parada. Mas num certo dia, num dos aniversários deste acidente, um jovem daqui da igreja, daqui do ministério de vocês, ligou para a Tayane, e a Tayane estava muito abatida, e eles começaram a conversar no telefone, e dentre essas conversas, ele fez uma pergunta para ela, perguntou para ela se Deus nunca fez nada na vida dela, e ela disse que sim. E quando ela disse que sim, ele perguntou para ela, e você, o que você tem feito para ele? E aquilo mexeu no coração dela, e ela chamou a Marta, e disse, eu quero ser batizada, e hoje ela é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é bom? Jesus é bom? Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Temos que ter a nossa experiência, louvado seja o nome de Jesus. E Davi teve a experiência, e ele disse, passou tudo os meus irmãos, todos eram melhor do que eu, todos tinham melhor aparência do que eu, todos falavam melhor do que eu, todos pareciam ser mais crentes do que eu, mas eu sei que Deus mandou ungir a mim. E um dia eu estava ali, e quando eu estava ali cuidando das ovelhas, veio um urso. Eu tenho essa experiência, senhor Saul, eu tenho essa experiência, seu Saul. Veio um urso, e o urso tentou, e o urso chegou até mesmo querer levar minha ovelha, mas eu fui lá, peguei a bocarra dele e tirei a ovelha dele. Aleluia. O leão foi a mesma coisa, e eu tirei a ovelha da boca do leão. E não será esse incircunciso, não será esse incrédulo, não será esse frio, não será esse formal que vai fazer eu me dobrar. Eu vou, e em nome do Senhor dos Exércitos eu vou vencer. Aleluia. Ele tinha uma experiência, irmão, e você pode ter a sua experiência. Eu tenho a minha experiência, o pastor tem a experiência dele, cada um de nós temos a nossa experiência. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos uma experiência, e essa experiência é uma experiência do céu, e louvado para todo sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os conserve na presença dEle, de hoje e para todo sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.